Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma manhã fria, chuvosa, mas quer seja na chuva, quer seja no sol, quer seja de dia, quer seja de noite, é momento para nós louvarmos ao Senhor, é momento para nós aprendermos da palavra do Senhor, não é verdade? Quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, até o verso de número 18. Estamos falando nessas manhãs de domingo, nesse escolão, sobre princípios batistas, sobre identidade batista. O quanto é importante nós sabemos quem nós somos, o que fazemos e de que maneira nós fazemos. Isso realmente é de grande importância para nós, para cada meio, para cada denominação. É importante saber a maneira em que os irmãos, a maneira em que as igrejas, a maneira em que tudo se rege e tudo é feito. Isso é de grande importância. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Quero aproveitar a oportunidade de dar um recado, falar para os irmãos. Nós normalmente celebramos a nossa ceia no primeiro domingo do mês, no período da noite. Nós estaremos também celebrando a ceia nos primeiros domingos do mês de manhã. Por que isso, pastor? Porque nós temos irmãos que não podem estar à noite, alguns irmãos idosos, irmãs também, famílias que também falaram: pastor, se estiver de manhã, eu dou preferência estar de manhã do que à noite. Tem pessoas que não, eu posso estar de manhã à noite. Amém, você vai participar 2 vezes, não é pecado você tomar a ceia 2 vezes. Meu pastor, ele celebrava de manhã, de tarde e de noite ainda, porque tinha as congregações que ele ia para celebrar. Então, não é um pecado você cear várias vezes, mas isso é bom porque atende à necessidade dos nossos irmãos que não podem estar aqui no período da noite, principalmente os nossos irmãos idosos, amém? Evangelho de João, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Quem já leu esse texto aqui, por favor? Quem já leu? Maravilha, amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 em diante. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne de varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e o chamou dizendo: este é aquele de quem eu disse, depois de mim, ele é antes de mim, mas agora vem depois de mim. Passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos a sua plenitude de graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito de Deus que estava no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Amém? Somente até aí. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos.
Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos, ó Deus, aprender da sua palavra, de podermos, ó Deus, a cada dia mais crescer em graça e em conhecimento do Senhor, em cada dia, ó Deus, poder aprender de Ti, adquirir, ó Deus, o conhecimento da sua palavra e a cada vez mais, Senhor, entendermos e compreendermos a sua verdade. Abençoe a cada um dos nossos irmãos, aquele que pôde estar conosco nessa manhã, aquele que também não pôde, pedimos, abençoa, Senhor, no lar, abençoe aqueles que estão trabalhando, mas também podem estar acompanhando, Senhor, esta aula, esta mensagem. Pedimos a Deus, abençoe a cada família, cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto da palavra do Senhor, eu tenho falado sobre esses princípios batistas. Eu vou fazer uma recapitulação rapidinho só para os irmãos que não estavam conosco. Temos falado sobre princípios batistas, sobre identidade batista. A identidade, ela norteia aquilo que você é, quem são seus pais, quem é sua mãe, na verdade, quem é o seu pai, o número que você tem de identificação para o governo. Se você anda sem identidade, você pode ser barrado. E também no meio batista, no meio cristão, nós temos nossa identidade. Então esse material aí é um material chamado Rumo e Prumo, um material que normalmente os pastores nos encontros em janeiro lá em Sumaré, eles normalmente se ganha esse material Rumo e Prumo. Um material muito bom, é um material também que está disponível no site da Convenção Batista Brasileira, no site da CEBESP também tem o material, o mesmo material. Vamos lá então, culto matinal, esses princípios batistas aí nós temos falado. Eu fiz um roteiro aí para nós falarmos, nós estamos na segunda parte desse roteiro. Então quem não estava no domingo que vem, que foi o início do nosso escolão, entenda que nós estamos nessa segunda parte aí, da onde nós vamos dar continuidade. Como eu falei para os irmãos no escolão domingo passado, nós temos um roteiro aí um pouco vasto, diante aí ó, agosto foi, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, sim para janeiro, sim para fevereiro, nós temos ainda muito conteúdo para estarmos falando aí. Então falamos no domingo passado sobre princípios batistas, parte 1. Quero dar continuidade com os irmãos hoje na parte 2, tá ok? Então de repente você que não pôde estar domingo passado também, acredito que foi gravado, não foi? Então acho que os irmãos foi gravado. Então os irmãos podem também estar assistindo. O privilégio é bom que você também pode acompanhar de onde você estiver. Na quinta-feira eu estava aqui pelo Badra e uma irmã falou para mim, pastor, eu não estava trabalhando, mas eu estava assistindo a aula. E falou até as coisas que foram faladas na aula. Então isso é bom que os irmãos podem acompanhar. Falei aí sobre a importância dessa identidade batista, quem nós somos, o que cremos, para onde vamos. Vou dar uma adiantada agora aqui para a parte onde vou dar continuidade nesta parte 2. Vamos lá então, parte 2 é sobre a nossa identidade batista. Quem são os batistas? Quero deixar uma coisa para os irmãos, na próxima aula, ou seja, no próximo domingo, nós vamos estar falando aí mais precisamente sobre a origem dos batistas, tá ok? Sobre a questão histórica, a origem dos batistas. Não é a intenção da aula de hoje, a gente dá uma pincelada às vezes, né? Sempre dá uma pincelada, mas o objetivo propriamente dito é no domingo que vem. Por quê? Porque ele diz respeito aí a essa terceira parte, onde, por exemplo, se você fala nos irmãos presbiterianos, eles têm um nome de origem, não tem? João Calvino. Se você fala sobre, por exemplo, os metodistas, eles têm um nome também de origem, não é verdade? John Wesley. E se fala dos batistas, tem algum nome? Será que é o próprio Batista? Será que é Jesus? Porque dizem que Jesus era batista, porque ele foi batizado por João Batista. Essa é uma das intenções da teoria JJJ, Jerusalém, Jordão, João. Mas o que nós entendemos é que esta parte dos separatistas ingleses e não dos anabatistas é que de fato a gente se inicia aí. Então olha só, vamos
dar continuidade aí na próxima aula. Não falte na próxima aula. Venha e também convide mais os irmãos para estar conosco. Toma café em casa para você não passar mal aqui, ok? Então vamos lá, parte 2. Porque os batistas formam parte de uma família de cristãos. Por que nós fazemos parte de uma família de cristãos? Porque olha só, os batistas, eles têm diversas coisas em comuns, não é verdade? Existem, na verdade, irmãos, diversas igrejas batistas. Onde você for, tem uma igreja batista, acredito. Tem lugares ainda que nós não alcançamos, né? Tem lugares, principalmente no norte do Brasil, alguns lugares também no sul do Brasil, aonde nós não alcançamos. É a intenção dos batistas alcançar esses lugares, de maneira que se tenha uma igreja batista em cada lugar, possa estar sendo anunciado a palavra de Deus. Mas o que diz respeito a essa questão da família de cristãos, esta família batista, os batistas creem que Jesus Cristo é o Senhor e tem plena autoridade nos céus. Olha só, esta família batista, composta de pessoas que creem nesta verdade. Esse texto que eu li aos irmãos, base, ele nos ensina isso. Pois no verso 1 diz, algumas versões vão falar, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Algumas vão falar o verbo, né? Algumas vão falar, se for melhor ainda, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Está falando de Jesus. Então esta autoridade é o que mostra e o que une todas as famílias batistas que existem, todos os cristãos, porque nós reconhecemos este senhorio de Cristo. Jesus é o foco, é o objetivo, é o motivo pelo qual os cristãos se reúnem. É a partir dele, por ele e para ele que nós nos dispomos em cada momento para, seja adoração, seja oração, seja ensino, seja evangelismo e missões, para todas as coisas. Jesus Cristo é o foco e o objetivo das nossas vidas. Não existe outro motivo pelo qual os batistas venham se dedicar ao serviço cristão, a não ser por causa da pessoa exclusiva de Jesus Cristo. Jesus, ele tem autoridade exclusiva em nosso meio, e esse é o objetivo das famílias batistas. Olha só, os batistas também creem que toda pessoa deve reconciliar-se com Deus mediante arrependimento de seus pecados e a fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo da mensagem ser pregada: levar o homem à reconciliação com Deus, levar o homem a estar ligado novamente com Deus. Ontem nós estávamos aqui no culto de jovens, conectados com Cristo. O foco de Jesus ter morrido na cruz é nos conectar com Deus. É fazer com que a nossa vida celular, ela venha estar conectada ao Wi-Fi de Cristo. Através da cruz, isso se torna possível. Se não fosse a cruz, se não fosse a morte de Cristo, não haveria esse benefício para todas as famílias cristãs. É somente através de Jesus, somente única e exclusivamente através da graça de Deus. Também os batistas creem no seguinte, que o batismo ele segue a profissão pessoal de fé em Cristo e introduz o crente à igreja, o que torna você um membro da igreja. Estou falando de igreja, tá? Não estou falando do corpo de Cristo, porque são coisas aparentemente iguais, mas também aparentemente diferentes. Como que é isso? Não parece conflitante? Olha só, o que torna o cristão membro em uma igreja é o batismo, ou se ele já foi batizado, uma carta de transferência, ou uma aceitação pela igreja local em aclamação, ou também, mais um quarto, se há uma reconciliação, se ele é uma pessoa que era da igreja, por algum motivo se afastou, e aí ele quer se reconciliar. Então, batismo, reconciliação, carta de transferência, ou
se ele for aceito por aclamação. No caso de aclamação, isso deve acontecer por unanimidade de votos. Ninguém é aceito em uma igreja batista, não deve ser assim, se houver algum contra. Mas se existe algum contra, tem que ser especificado porque existe alguém contra. Então isso é de praxis dos nossos princípios batistas ser por unanimidade. Então essas são as formas de alguém se ingressar em uma igreja batista. Neste conceito, isso se apresenta através do batismo. Então o batismo leva você a ser membro da igreja. É membro, tá? Não existe membrar. Mesmo as mulheres são membros da igreja batista. Então como que isso funciona? Você se torna membro da igreja, mas quando você se torna membro da igreja, você já é membro do corpo de Cristo? Pode ter certeza disso. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, quando o Espírito Santo ele entra em sua vida, você já faz parte do corpo de Cristo. No rol do céu, você já está inscrito. Não é verdade? Ser membro da igreja que é através do batismo, mas ser membro do corpo de Cristo é a partir do exato momento de sua conversão, onde Cristo vem pelo Espírito Santo fazer morada na sua vida. Os batistas também creem que todo o cristão tem responsabilidade de dar testemunho de Cristo, fazendo por palavras e também por ações. E isso deve andar em conjunto, né? Senão é hipocrisia. Palavras e ações devem andar juntos em meio aos batistas. Temos por responsabilidade dar esse testemunho às pessoas, esse testemunho da nossa fé. Vou pedir para alguém pegar uma água para mim, por favor. Essa ação batista, ela nos diz respeito aí, não só aquilo que nós cremos, mas também a um testemunho de todo cristão. O ir de por todo mundo e pregar o evangelho, ele não foi arrancado da Bíblia. Permanece a intenção de evangelização e missões, mas isso deve principalmente acontecer a partir das nossas vidas. Quer seja em nossas palavras, quer seja em nossas ações, quer seja no nosso silêncio. Você sabia que o silêncio também evangeliza? O silêncio também evangeliza. Às vezes, muito mais do que as nossas palavras. Às vezes, muito mais do que as nossas ações. O silêncio, o testemunho, ele também evangeliza. Nós somos a Bíblia do mundo, foi falado aqui ontem à noite. A Bíblia que o mundo quer ler é a sua vida e a minha vida. Então, quer seja por palavras, quer seja por ações, esse deve ser o nosso testemunho. Os batistas também creem que segue a profissão de fé pessoal em Cristo. Deus abençoe, irmão. Vem em dobro ainda, melhor ainda. Deus abençoe, irmã. E introduz o crente à igreja. Por que eu destaco novamente isso? Isso introduz o crente à igreja. Mas que igreja que é essa? Porque se você for ler na palavra de Deus, se você for ler na Bíblia, você vai ver textos em que vão descrever a igreja local. Você vai ver textos em que vão descrever a igreja universal. A igreja completa, total de Cristo. Se você vai ver textos também, onde vai ser a igreja, na verdade, militante. E você também vai ver textos onde está a igreja triunfante. Aonde que eu encontro isso na Bíblia? Por exemplo, a igreja local você vai ver em textos diversos, principalmente nas cartas paulinas, onde fala a igreja que está em Colossos, a igreja que está no Boa Vista, tem lá também? Não tem, né? Mas a gente sabe que é local. Então a igreja que está em determinado lugar, textos referentes à igreja local. Porém há textos que falam da universal Assembleia de Deus, em Hebreus, em Efésios, e isso vai descrever a igreja total, completa de todos os crentes. Entenda que o termo universal, ele diz respeito a todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as épocas, daqueles que naqueles que já morreram em Cristo, todos os crentes de todas as épocas. A igreja militante diz respeito à igreja que está na terra,
militando a boa milícia como o exército de Deus, ou seja, passando pelas batalhas e aflições como as igrejas militantes na história. Agora, mais precisamente, você vai ver falando da igreja triunfante no livro de Tessalonicenses, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, pois é a igreja triunfante, a igreja que já venceu e já reina com Cristo pelos séculos dos séculos. A igreja vitoriosa. É importante aprendermos isso. Também é o seguinte, qual o conceito, esse acho que foi pequeno, né? Acredito que os irmãos não vão conseguir ver, próxima vez vai aumentar mais. Qual o conceito dos batistas sobre a autoridade do Senhor Jesus? Os batistas creem na mais alta lealdade dos crentes é devida a Jesus Cristo e não a credos, tradições ou instituições religiosas. A suave vontade do Senhor Jesus Cristo está intrinsecamente ligada a todo cristão. Então nós não temos, por exemplo, um papa, não é verdade, os batistas? Não temos um papa, um vicarius filii Dei, no latim. Nós não temos um vigário filho de Deus, que representa o próprio Cristo, ou seja, o substituto de Deus, porque vicarius filii Dei significa aquele que representa o próprio Cristo, como outros meios creem. Porque isso segue uma sucessão apostólica desde Pedro até chegar no Papa atual, que representa Cristo. Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum apóstolo, bispo, até patriarca, né? Porque tem até de tudo hoje em dia, né? Apóstolo, patriarca, não sei como esses caras conseguem fazer esse negócio aí, mas tem de tudo hoje em dia, né? Pai apóstolo também tem. Daqui a pouco vai voltar, vai ter rei, vai voltar as coisas do passado, vai levantar-se juízes também. Escuta o que eu estou falando. Títulos e nomes que na verdade não cooperam para a pregação da palavra de Deus, mas para o ego humano, e não são bíblicos, pelo menos não do agora, mas do passado. Então a palavra de Deus nos mostra que nós não estamos ligados, ou seja, eles não são superiores a Cristo, nem mesmo líderes, nem mesmo nenhum pastor pode tomar como próprio título do Cristo. Ele deve ser o Cristo representativo na vida das pessoas, mas ele não deve assumir o papel, isso não diz respeito a ninguém, mas somente ao Espírito Santo que nos traz a própria palavra de Deus, a própria revelação do Senhor. Isso acontece hoje através da iluminação e não da revelação. A revelação vem de Gênesis, ponto em Apocalipse capítulo 22. A partir daí temos iluminação que vem a partir da mensagem, a partir da aula, a partir da leitura que você faz individualmente da palavra de Deus. Então, nós cremos nos credos, por exemplo, nós cremos no credo apostólico? Cremos. Nós cremos no credo niceno? Nós cremos no credo de Constantinopla? Tem muitos credos. Cremos, com certeza eles foram usados em diversas épocas para que a palavra de Deus fosse mantida e conservada, e tendo como autoridade a palavra de Deus e o próprio Deus. Então nós cremos sim, mas eles não são superiores ao próprio Cristo, é o que diz isso. E nem mesmo instituições, nem mesmo a igreja batista, a igreja, qualquer igreja que você for pensar, nenhuma delas está acima do próprio Cristo, nenhuma delas, nenhuma. E nem qualquer outra que venha existir, nem se ela for internacional, nem se ela for universal, nem se ela for mundial do poder de Deus, nem se ela for intergalaxial, porque daqui a pouco vai ter também, escuta o que eu estou falando, nem se ela for interplanetária, além do universo, né? Lá na constelação de Órion, lá no nebulosa, não. Não existe nenhuma igreja que esteja acima do próprio Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então olha só, isso quer dizer que a própria palavra de Deus, eu falei ontem numa reflexão rápida de acho que 4 ou 5 minutos no canal que eu fiz, sobre isso.
O pregador, ele está abaixo do próprio Cristo. Tanto aquele que ouve como aquele que prega, deve estar abaixo de Cristo. A palavra é para aquele que ouve e aquele que prega. A palavra deve estar biblicamente fundamentada, teologicamente correta e claramente transmitida. A palavra também não pode ter profecias infundamentadas. A palavra de Deus também não pode ser para elevação do ego humano, mas deve ser para que o divino venha a ser glorificado. A palavra de Deus também não deve ser para massagear os ouvidos carnais. Não deve ser. De maneira que muitos pregadores pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir. A palavra de Deus, ela também tem que estar de uma forma cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da palavra. Sem Jesus, não haveria motivo pelo qual nem o Antigo nem o Novo Testamento existir. A palavra de Deus, ela deve estar dentro de um contexto histórico, linguístico e geográfico, bem fundamentado, dizendo que o próprio Cristo é o Senhor da história. Se não for assim, com certeza tem alguma coisa de errado na palavra. A autoridade de Cristo também significa que Ele é Senhor da igreja. Nenhum ministro, sacerdote, bispo, papa tem o direito de exercer autoridade como se fosse o próprio Cristo. Nenhum, ninguém, nada, nenhuma criatura. Nada deve ser divinizado, adorado, ao ponto de muitos períodos anteriores, os períodos na história, tentou se fazer com diversos imperadores, reis, pessoas, ou canonizar pessoas, divinizá-las, torná-las como se fossem elas um sacerdote a Deus. Maria não é aquela que vai levar a nossa oração a Deus. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, nenhum dos pais da igreja deve ser aquele que vai nos levar a nossa intercessão ao Pai. Sabe por quê? Porque eu e você temos livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus. Nenhum de nós deve ser o meio pelo qual o outro vai ter contato com o Deus. Não. Nós oramos pelas pessoas, mas nós não somos sacerdote do outro. Cada cristão é um sacerdote. Cada um de nós, individualmente. Cada um de nós tem livre acesso a Deus. Não existem intercessores. Pessoas pelo qual, e na verdade no passado fez-se muito isso, se faz hoje, e é um defeito que ainda continuará. Porque um ponto principal também, por exemplo, até na escatologia, no final dos tempos, é entender que o novo templo de Jerusalém será erguido e o próprio anticristo será colocado como sendo o Messias. E vai requerer para si divindade, adoração, magnificência, eloquência, divinitude. Coisas que só podem ser direcionadas à pessoa de Jesus. Então é um defeito do passado, do presente e vai continuar. Só não na eternidade, porque todos eles serão condenados e banidos pelos séculos dos séculos. Não aniquilados, mas padecerão eterno sofrimento. Todo homem tem acesso direto a Deus e direito de responder por si mesmo e alegrar-se com a presença do Senhor no culto e no serviço. Então eu e você, porque no passado tinha-se o sacerdote que ia oferecer o sacrifício pelo pecado. Ele fechava os olhos, colocava a mão naquele animalzinho e transferia a culpa do pecador para aquele animal inocente. Hoje não, eu e você nos chegamos diante de Deus, nos arrependemos e dizemos: Senhor, eu errei, eu falhei, eu errei o alvo, que é o que significa pecado, hamartia. E eu preciso, Senhor, de arrependimento. E o próprio Cordeiro de Deus Santo, símbolo daquele Cordeiro que era morto, é quem nos perdoa diretamente os nossos pecados. E nós temos direito de nos alegrar na presença do Senhor e fazer isso não só de uma maneira plural, mas também no singular. E esse também é um defeito do hoje.
Porque tem pessoas que só conseguem se alegrar na presença de Deus no grupo, na igreja. Você também pode adorar a Deus. O negócio está forte a chuva, hein? Você também pode adorar a Deus no singular. Só você, sem ninguém ver. E Deus vai receber. E você vai se alegrar. E você vai se satisfazer na presença de Deus. Tanto no específico como no geral. A autoridade de Cristo abrange também os valores morais. Ele satisfaz as mais profundas necessidades de cada homem e acende as mais elevadas aspirações dos seguidores. Somente Jesus pode satisfazer o homem. Quer seja posses, conquistas, quer seja qualquer outra coisa que o ser humano possa fazer. Somente Jesus é que pode realmente satisfazer de uma maneira profunda e completa e total. Somente Jesus, não existe outro que possa fazer isso. A experiência humana em todos os tempos confirma a verdade sobre os ensinos de Jesus. É o que diz esse texto. Olha para esse texto, capítulo 1. Não feche a Bíblia. Verso de número 13, olha só o que diz: os quais não nasceram do sangue, nem por vontade da carne, nem por vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Então, entender que Cristo Jesus, Ele nos leva à verdade. Jesus foi quem pregou esses ensinos. Foi Ele quem direcionou a verdade de Deus para nós. Pois Ele é o próprio Deus, é o que esse texto descreve. Esse texto também fala aquilo que os credos ensinam. Porque ele diz que o Filho de Deus, Ele encarnou. Entenda que é encarnou. Nós não cremos em reencarnação. A pessoa morrer, volta no corpo de outro, morre, nasce no corpo de outro, e é esse ciclo sem fim. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o Filho de Deus, Ele encarnou, Ele se fez homem. Esse texto também diz que Jesus já existia. É João mesmo quem diz: Ele está após de mim, mas Ele é antes de mim. Olha só, Jesus também diz nos evangelhos: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles dizem: olha, mas você não tem nem 50 anos e diz essas palavras? Você é louco. Antes que Abraão existisse, eu sou. E foi as mesmas palavras que quando Moisés, se dirigindo a Deus, Pai, ele diz: olha, quem que eu vou falar que me enviou para libertar o povo? Pelo menos um nome para que eu diga. O que Deus diz a ele? Diga que eu sou, te enviou a vós outros. Quando Jesus usa essas palavras, Ele está tomando para si a prerrogativa divina, dizendo que Ele era o próprio Deus. E realmente essa é a verdade que confirma os ensinos de Jesus. Ele é o próprio Deus. Qual o conceito de fé pessoal? Será que você tem uma fé pessoal, só você e Deus? Há muitos conceitos de fé. Os batistas creem que a fé equivale à confiança e ao compromisso individual com o Senhor. Individual, isso acontece. Independente de estar você, a sua família, na presença de Deus, a fé, ela é individual. Filho de crente não é crentinho. Tem que ter uma fé pessoal. Sabe o que isso significa em outras palavras? A salvação ela é individual. Ninguém vai para o céu na barra do outro, na barra do marido, na barra da esposa, na barra do tio, na barra não vai. Esses dias eu falei para o meu sobrinho: Ô tio, que bom que você é pastor. Eu falei: o que isso tem a ver? Eu sou pastor, antes de ser isso eu sou crente. Primeiro, senão nem eu vou para o céu.
Agora, se você não mudar as suas atitudes, o inferno está te esperando. Pode ter certeza. Ah, mas minha mãe sempre ora por mim. Ela ora mesmo. Pode ter certeza. Minha irmã sempre ora por você. Agora, se você não mudar os seus caminhos, continua do jeito que você está. Continua. Porque a palavra de Deus em Apocalipse 22 diz: aquele que é santo se santifique. Aquele que é justo, justifique-se mais ainda. Aquele que está em erro, erre mais ainda. Porque a palavra de Deus, ela vem para libertar as pessoas. Ela vem para levar as pessoas à salvação. Ou seja, ela é para a salvação. Mas ela também é para a condenação. Porque aquele que não vive aquilo que a palavra de Deus diz, esta palavra mesma, a mesma palavra que salva um, condenará o outro que não vive aquilo que Jesus Cristo ensina. Então a fé, ela é um conceito individual. A fé é algo que vem de Deus para nós, e não de nós para Deus. Deus quem fez a fé e o plano de salvação. Então, individualmente, nós temos que ter intimidade com Deus, fé no coração, porque isso vem do próprio Deus. Porque os batistas praticam o batismo só de crentes. Batistas só batizam aquele que é crente. É por isso que primeiro acontece a conversão, entregar a vida a Cristo. Demonstração de fé. Normalmente a gente faz uma escolinha, não é verdade? Um estudo para o batismo. Eu já vi e-mails aí que você chega lá no culto, está tendo batismo, você pode subir lá, você quer batizar? Quem quer batizar aí? Você sobe a escada, entra lá e banho de piscina. É banho de piscina. Eu já vi bem de próximo um relato de que o camarada chegou no culto, nunca tinha ido para a igreja. Quer batizar? Quero. Entrou por um lado, batizou, saiu pelo outro. Quando foi embora do culto ainda reclamou: dá licença, o meu maço de cigarro está molhado dentro do bolso. Foi batizado junto com o maço de cigarro. Ainda saiu reclamando que foi batizado e molhou o maço de cigarro. Banho de piscina. Isso não acontece, não deve acontecer com os batistas. Os batistas creem que a fé ela surge antes do batismo, e não o batismo antes da fé. Não há regeneração ou salvação no ato do batismo propriamente dito. Isso deve acontecer antes. Conversão, início do processo que já parte desse momento de regeneração. Conversão, regeneração, processo inicial de santificação que vai até a vinda de Cristo ou até a morte, para alcançar a justificação em Cristo. Então é todo esse procedimento. Mas a fé, ela vem antes. Por isso os batistas só batizam aqueles que são convertidos a Cristo Jesus. Isso acontece e a gente vai pensar aí nas formas que existem de batismo, e mais futuramente nesses estudos nós vamos falar aí sobre esses conceitos. Alguns desses conceitos eles vão voltar mais para frente. Por exemplo, a gente vai falar um dia só sobre batismo. Um dia a gente vai falar só sobre ceia, porque vai chegar num período mais para frente, onde as nossas aulas vão ser sobre os artigos, 19 artigos do Rumo e Prumo. Isso é importante. Então vai tratar de forma específica. Hoje, nessa segunda parte, sobre os princípios, é de uma maneira mais geral. O batismo é um ato simbólico significando a passagem do crente da vida anterior cheia de pecados para uma vida nova. Romanos 6, 4. Esse texto ele diz respeito bem precisamente à maneira como que é. Porque uma vez sepultado por Cristo pelo batismo, nós somos ressuscitados para a bondade divina, para uma nova vida. O batismo ele é um rito de passagem. Ele é uma transferência, um momento de um abandonar de uma vida passada para uma nova vida. Isso acontece através de entrar na água. A água é um símbolo de vida e muitas vezes um símbolo de morte. Quando você está na barriga da sua mãe, você está envolto de água. Líquido amniótico também. Mas a água é um símbolo que traz a vida.
E é interessante que a palavra de Deus usa isso para descrever o batismo. Ao entrar nas águas e ao sair, você está sendo sepultado por Cristo pelo batismo e ressuscitando para a bondade divina. Então, a melhor forma na palavra de Deus que descreve o batismo é a imersão. Não é só a quantidade de água. Porque existe o batismo por aspersão, existe o batismo por efusão, que é aquela borrifada geral. Eu já fui batizado nos 3. Não sei se você também foi, né? Quem já foi batizado por aspersão? Que era igreja católica. Eu sou batista desde 1 ano de idade. Já foi, né? Desde 1 ano de idade, foi também. Aspersão, efusão. Também alguém foi por efusão? Efusão normalmente é assim. Tem um sacerdote católico, o padre, ele está borrifando a água lá e está passando aquele rumo de gente assim, ó. Aquele monte de gente. Aí molha aquele estilhaço todo assim, faz assim, aí vai caindo só aquela borrifinha de água em todo mundo que passa de uma vez. A aspersão é aquela pouca água. Aí depois com os 9 anos de idade, com alguns meses antes, né? Agora com 9 anos de idade, fui batizado por imersão. E aí, a palavra de Deus nos ensina que não é só quantidade de água, irmãos. Não é só quantidade de água. O texto diz nos evangelhos, Evangelho de Mateus mais precisamente, que Jesus foi ao encontro de João. Ali haviam muitas águas, muitas águas. Assim, a simbolização do sepultamento da vida passada e a ressurreição para uma vida nova, vê-se melhor na imersão. Que os batistas creem ser a forma bíblica do batismo. Então não é só uma questão de quantidade. É uma questão realmente de símbolo, de descer completamente e levantar das águas. Tem gente que às vezes deveria ficar um pouquinho mais lá embaixo, para depois subir, né? Para ter certeza, um pouquinho mais de convicção. Mas é assim, esse é o símbolo que representa o batismo. Os batistas não batizam crianças que ainda não estejam em condições de sentir fé e salvação pessoal. Na verdade, não existe uma idade certa, mas não deve ser considerado o que nós chamamos de pedobatismo. O batismo de infantes. O batismo de uma criança inocente, que apesar de ter nascido pecadora, ela não tem consciência de fé, de regeneração, de arrependimento. Quando João, ele vem chamando as pessoas para se batizar, ele já antes disso, ele diz: arrependei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então uma coisa principal para os batistas é entender que é necessário que para que a pessoa ela seja batizada, ela tenha arrependimento, mudança de atitude e fé. Sem isso é banho de piscina. E não deve acontecer com as crianças, uma vez que elas não entendem que ter consciência de que existe céu, de que existe inferno, de que existe pecado e de que ela é pecadora e que nasce no pecado e que sem Cristo ela vai para o inferno. Qual o conceito de batista sobre a igreja? Os batistas creem que a autoridade de Cristo está diretamente relacionada com a igreja. Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, o qual é o seu corpo. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Então ele é o cabeça da igreja. Nós temos um conceito também de igreja entre os batistas, é um conceito bem vasto, é bem grande esse conceito. Mas uma parte fundamental dele é que a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma, composta ou formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então, se não for biblicamente batizadas, como nós cremos, não está batizada ainda. Então, por exemplo, se um cristão ele foi batizado por efusão, ele não foi batizado. Se o cristão foi batizado por aspersão, ele não foi batizado da forma biblicamente que os batistas creem. Os batistas não creem em rebatismo. Nós não batizamos novamente uma pessoa, nós batizamos. Então, imersão. Agora, se uma pessoa, por exemplo, vem de uma outra igreja em que ela foi batizada por imersão, ela não será batizada novamente na nossa igreja.
Nós aceitamos o batismo uma vez que ele seja da forma bíblica. Agora, se não for, ele não será rebatizado, ele será batizado. Entende? Até porque a palavra batismo no termo grego, batizoe, ela significa imergir, entrar completamente na água. E aí por aí vai existir diversos tipos de coisas que alguns vão falar de um lado e do outro, mas essa é a forma bíblica que nós cremos. Então a igreja, olha só, qual o conceito batista sobre igreja? A igreja não é o local, mas hoje também. Você fala igreja, as pessoas normalmente não vai pensar nas pessoas reunidas, vai pensar num lugarzinho com uma cruz em cima, não é verdade? Você fala em igreja, fala, eu vou para a igreja. Você não pensa assim, já está na mente humana. Eu não vou ir para estar com, eu não vou ir para encontrar aquele grupo de irmãos, eu vou ir para o local. Mas igreja somos nós. Você sozinho é um representante de Deus, é um embaixador de Cristo. Mas você em conjunto com os irmãos, você é igreja. Então o conceito de igreja não é o local, mas as pessoas. A igreja total é o corpo de Cristo, compreendendo todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor. Nós também não limitamos a questão de igreja somente a isso aqui, ó. Isso aqui é igreja local. Mas, por exemplo, seu pai, sua mãe, sua tia, que são de repente de outra igreja, eles também são igreja com você. Entende? Eles também são aqueles irmãos de outra igreja. Eles são igreja com você também. Então é de uma forma total o corpo de Cristo daqueles que creem em Jesus Cristo e têm Ele como Senhor. Os batistas também creem que a igreja aparece visivelmente nas congregações locais, onde os seguidores de Cristo louvam a Deus em conjunto, propagam o evangelho, ensinam as verdades cristãs e procuram incrementar a santidade de vida e o uso cristão dos bens de seus membros. Então a igreja é vista de forma visível, existe esse termo não só na forma bíblica, mas melhor ainda na forma teológica. A igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível é essa igreja, esse termo incompreendido de muitas vezes que não é visto, por exemplo, da igreja triunfante, como eu disse, da igreja universal, não a IURD, né, ou também, mas a igreja completa de Cristo. Agora a igreja visível é isso aqui que nós estamos agora, você está vendo a igreja visível, mas tendo a compreensão da igreja invisível, da totalidade que existe dentro do reino de Deus. Em outras palavras, o termo igreja invisível, ele também nos leva ao reino de Deus. E não somente isso, porque o reino de Deus, ele não é só a igreja. O reino de Deus, ele é evangelização e missões. O reino de Deus é o irmão que está lá na praça pregando. O reino de Deus é um lugar onde, em livre ar, a palavra está sendo anunciada. O reino de Deus é todo lugar aonde um pequeno Cristo está. Repita comigo, o reino de Deus é todo lugar onde um pequeno Cristo está. Porque ser cristãos é isso, ser pequenos cristos. Como observam os batistas a ceia do Senhor? Para os batistas, a ordenança da ceia do Senhor é um ato simbólico em memória da morte do Senhor Jesus Cristo. Um ato que praticam todos os crentes. Então, como eu já disse e falo muitas vezes, nós cremos que é um ato simbólico, é um símbolo, é um memorial a ceia do Senhor. É um memorial que nós fazemos. Aí você vai falar, mas tudo bem, tem igrejas que fazem isso de forma livre, igrejas que fazem de forma ultra livre, igrejas que fazem de forma restrita, igrejas que fazem de forma ultra restrita, mais 4 coisas. Mas não esquenta que mais para frente a gente vai falar mais especificamente só sobre a ceia em um dia. Então a forma que nós vemos mais ideal e biblicamente não é a forma restrita, onde só os membros desta igreja local podem ceiar, não. Ou, só os crentes em Cristo Jesus, cristãos por exemplo, de uma mesma denominação, poderiam participar. Restrito. Não. Também não ultra restrito, onde só os membros desta igreja poderiam participar.
Nós entendemos que também não é o ultra livre, onde qualquer um, sabe? Qualquer um, o cara do Umbanda, o cara do Candomblé, do Quimbanda, o católico, o espírita, todo mundo pode participar. Você não é batizado? Não tem problema não, pode participar. É só um pão e um suquinho de uva. É ultra livre, bagunçado. Não é isso que a Bíblia ensina. A forma mais biblicamente correta do batismo é a forma livre, onde todo aquele crente batizado em Jesus Cristo, independente da igreja que mas é batizado em Cristo Jesus e professa a fé no Senhor, ele pode participar desses elementos, estando conosco aqui mesmo, se não for desta igreja. Que mais? Não somente isso. A observância da ceia é uma ocasião de autoexame, reavivamento e ações de graças dos membros da igreja. Então a ceia, como eu falei na pregação no primeiro domingo do mês, a ceia nos faz olhar para Deus, para nos lembrar de Cristo e seu sacrifício. A ceia nos faz olhar para dentro de nós mesmos, porque ela é um autoexame. Eu não posso participar da ceia sem olhar para mim e entender que eu tenho que me arrepender, porque senão, irmãos, é tudo em vão. Eu tenho que vir aqui entender que essa palavra, ela tem que me levar a me arrepender. E ela mostra todos os dias que nós estamos errados em alguma coisa. E que nós precisamos mudar. É por isso que o cristão, ele é um ser em constante mudança. Não um ser humano, não só o ser humano de uma forma geral. Mas o cristão é um ser em constante mudança. Em constante transformação, em constante arrependimento. Os batistas não creem que o pão e o vinho sejam literalmente transformados no corpo e no sangue de Cristo, mas uma cerimônia focaliza unicamente a presença transformadora do Divino Mestre em espírito. E isso é feito dentro de nós, e não nos elementos, entende? Lembra que eu falei no primeiro domingo que isso não deve ser para o estômago, mas deve ser para transformar o coração? Não deve ser para o estômago. No estômago ele vai fazer o efeito que qualquer coisa que você comer vai fazer. Nutrientes, carboidratos, por aí. Agora no coração, na alma, no ser, no intelecto, ele vai causar impacto e transformação. Para ir finalizando, como as igrejas batistas trabalham em conjunto, como que isso acontece? Cultivar a maior camaradagem entre os crentes, desenvolvendo programas. Além de suas responsabilidades locais, a igreja é livre para associar-se com outras de objetivos semelhantes. É lógico que a gente não vai falar, se me perguntar, a gente pode ir na igreja pontinho, 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 eu vou falar, olha, não vamos. Por quê? Porque vai chegar lá, depois vai levar umas 500 escolas bíblicas para arrumar o que que a gente ouviu lá. Por exemplo, lembro os jovens que uma vez foram para uma igreja onde teve que tirar o paletó para jogar em cima de uma pessoa lá, que parecia que estava tendo um ataque epilético, né? Diz que era do Espírito Santo. Para consertar isso aí, na cabeça das pessoas que vão lá e veem e ouvem, vai demorar. Então tem lugares que a gente não deve estar, mas se os objetivos são semelhantes, se a nossa fé é semelhante, não tem o porquê a gente não estar juntos. Como que a gente faz isso? Aí, essa pergunta, como as igrejas batistas trabalham em conjunto? Nós trabalhamos a partir desta união que existe de muitos anos, da Convenção Batista, ou seja, CEBESP. Isso funciona a nível do estado de São Paulo, de todas as igrejas, através de todas as associações. Então toda igreja local está em uma associação, nosso caso a Abamel. E todos os conjuntos de cidades formam uma associação, onde cada uma delas também participa desta Convenção Batista CEBESP, que também cada uma do estado participa da CBB, e que também cada uma de país participaria da Aliança Batista Mundial. Então isso é um trabalho vasto, onde os batistas têm trabalhado não só em evangelização, missões, terceiro setor, ação social e por aí diversas coisas. Quem são os batistas? Parte 3. É o que nós vamos falar no domingo que vem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa em todo tempo
poder aprender a palavra de Deus, louvar ao Senhor entendendo que o próprio Cristo que nós recebemos, Ele é Senhor da história e do universo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos à noite estar servindo ao Senhor. Vamos ficar de pé nesse momento. À noite vamos estar louvando ao Senhor, aprendendo a palavra do Senhor novamente, adorando ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua família neste dia, que você tenha um dia agradável na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, Deus eterno, nós louvamos ao teu nome, Senhor. Glorificamos ao Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos te adorar, Senhor, pedimos, abençoe as nossas vidas. Nos dá um domingo, ó Deus, agradável em sua presença. Nos faz, ó Deus, poder em todo tempo te adorar. Com as nossas vidas, com as nossas famílias, em cada momento, Senhor. Nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.